Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, começando aqui a nossa análise com o comportamento e preço do Bitcoin no tempo gráfico diário, aqui podemos perceber uma possível movimentação de alta rompendo um topo anterior de mercado. E isso então acontecendo para o dia de hoje reforçaria ainda mais um price action de otimismo e também denotaria uma continuação para a tendência subjacente do tempo gráfico analisado. E é também de suma importância destacar para vocês que no gráfico dos preços, nessa mesma região técnica, nós podemos perceber aqui outros topos e outros fundos se formando nessa mesma região. Então, no caso aqui, isso reforçaria ainda mais essa região de preço para o comportamento aqui de price action do Bitcoin, e sendo assim, um rompimento acontecendo nessa região significaria um grande otimismo de fato para o mercado. Já aqui no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber fatores técnicos também bem relevantes para reforçar um comportamento de alta para o Bitcoin nesse momento, no qual podemos notar aqui um price action ascendente rompendo topos anteriores de mercado e também cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes com o volume ascendente e acima da média. Porém, claro, mesmo com esses fatores técnicos bem importantes aqui destacados para o comportamento de preço do Bitcoin, ainda existe a possibilidade do seu próprio comportamento de preço acabar não tendo força para romper essa região técnica de topo anterior e de resistência bem importante para o seu price action, sugerindo assim então uma recomendação maior de cautela para operações compradas nesse momento, e também sendo sugerível aqui que você espere para perceber qual será o próximo comportamento de preço após justamente ele testar aqui essa região antes de você abrir a sua posição comprada ou até mesmo vendida, porque aqui sabemos que existe tanto a possibilidade do comportamento de preço acabar rompendo para cima e formar um price action ascendente e denotando assim então que o movimento de alta deve continuar, quanto também existe a possibilidade do comportamento de preço acabar encontrando uma grande concentração de ordens de vendas nessa região, abaixando aqui seu price action e revertendo aqui então a sua tendência. Por isso então é mais recomendável que você espere para perceber qual será o movimento de preço atual para esse ativo antes de você abrir a sua posição de mercado. E já indo aqui para Ethereum, também no tempo gráfico de 4 horas, aqui podemos perceber também um price action bem ascendente para o criptoativo e também rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes, com também um volume ascendente e também com um momentum ascendente apontado aqui pelo índice de força relativa, que também está formando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores, e sendo assim, de fato, são características técnicas bem importantes para denotar uma alta e um otimismo maior para esse ativo no tempo gráfico de 4 horas. Porém, aqui também, para esse mesmo tempo gráfico analisado, nós já podemos perceber uma movimentação aqui do índice de força relativa, já denotando um comportamento de sobrecompra para o ativo, sinalizando assim então que uma forte alta já aconteceu para esse ativo sem ainda uma devida correção para o mesmo. Então, para você que deseja comprar Ethereum nesse momento e não conseguiu comprar em nenhuma dessas duas oportunidades aqui bem importantes que o price action com linhas de médias móveis acabou dando para você, a recomendação que eu dou aqui para vocês é que vocês esperem para perceber uma correção acontecer aqui para o seu comportamento de preço antes de vocês abrirem a sua posição comprada nesse ativo, para justamente evitar que vocês comprem na formação de um topo de mercado com muita euforia para o comportamento de preço e fazendo então que vocês comprem esse ativo a um preço melhor e mais barato para acompanhar justamente a tendência de alta do tempo gráfico analisado. Já aqui no gráfico diário podemos perceber praticamente os mesmos fatores técnicos que citamos anteriormente com o tempo gráfico de 4 horas, no qual também podemos perceber um price action ascendente acima de linhas de médias móveis bem importantes e rompendo para cima de regiões técnicas de resistências bem importantes, com também volume de negociações acima da média. Então, mesmo aqui em um tempo gráfico mais longo, podemos perceber claramente fatores técnicos que denotariam um otimismo de mercado e também que indicariam que a tendência deve continuar. Porém, aqui também é bastante necessário que você tenha cautela com operações compradas nesse momento, principalmente observando aqui que o comportamento de preço já se valorizou muito em um período muito curto de tempo e também temos aqui um nível técnico de sobrecompra, com isso já apontado pelo índice de força relativa. Então também aqui, pessoal, é mais recomendável para você que deseja operar comprado com Ethereum no tempo gráfico diário que você espere justamente uma correção acontecer para seu comportamento de preço antes de você abrir a sua posição comprada. E já indo aqui para a MBOX no tempo gráfico de 4 horas, aqui podemos perceber claramente uma fortíssima alta para o seu comportamento de preço após ele romper aqui um padrão de equilíbrio bem importante que
estava se formando aqui atrás, e com esse grande rompimento aqui então acontecendo com um grande volume de negociações para o ativo, uma grande euforia acabou acontecendo para esse mercado, que acabou inclusive valorizando seu comportamento de preço bastante aqui, chegando a ter mais do que 90% de alta em 2 dias de negociações. Porém aqui claramente podemos perceber que o comportamento de alta acabou encontrando uma resistência bem próxima aqui à faixa de preço de 10 dólares e 63 centavos, encontrando também aqui nessa região um grande nível técnico de sobrecompra para o criptoativo, e sendo assim uma reversão de fato estava muito próxima de acontecer para o mesmo. E além disso também podemos perceber aqui que existia uma divergência técnica bem relevante entre o comportamento de preço e o índice de força relativa, também reforçando assim que uma reversão pudesse estar muito próxima de acontecer. E no caso aqui podemos perceber claramente que essa reversão acabou acontecendo para seu comportamento de preço, com ele formando então topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, e também rompendo aqui para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, e dessa maneira operações compradas não seriam recomendadas nesse momento. É então mais sugerível aqui que você espere uma mudança no price action acontecendo, com ele então rompendo topos anteriores de mercado e também cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes, como por exemplo a de 20 períodos, antes de você abrir ou pensar em abrir a sua posição comprada. Aqui no tempo gráfico diário podemos perceber que essa baixa atual para o comportamento de preço ainda não caracterizou uma reversão para o mesmo, podendo ser nesse momento mais encarado aqui como uma correção para o comportamento de preço, que já está aqui atingindo o nível técnico de retração de 50% de Fibonacci. E note aqui inclusive que o comportamento de preço acabou formando um candle doji em um fundo aqui de mercado, indicando assim realmente que próximo a essa faixa de preço uma boa operação comprada poderia sim ter sido aberta nessa região aqui de 7 dólares e 37 centavos. E momentaneamente os participantes comprados aqui dessa região de preço bem importante estão lucrando 5% em mais ou menos um dia de negociações. E por último pessoal, porém claro não menos importante, aqui na RAIN também no tempo gráfico diário podemos perceber aqui claramente uma fortíssima alta para o seu comportamento de preço, caracterizada por um price action ascendente e acima de linhas de médias móveis bem importantes, e também aqui com um movimento de price action rompendo topos anteriores com um forte volume de negociações acima da média, denotando assim então fatores técnicos bem importantes de otimismo e euforia para esse ativo no tempo gráfico analisado. Porém pessoal, também percebam aqui dois fatores técnicos bem relevantes para o seu comportamento nesse momento, para você que está comprado com esse ativo ou para você que deseja operar comprado com esse ativo, em que percebemos aqui primeiramente que o comportamento atual de preço está testando uma resistência bem importante para o seu próprio price action, e isso por si só já seria um fator técnico bem relevante para que você tivesse cautela com operações compradas nesse momento. E o segundo fator técnico bem relevante aqui para ser destacado e reforçar ainda mais a recomendação de cautela seria justamente aqui pessoal o comportamento do índice de força relativa, que já está aqui apresentando um nível técnico de sobrecompra para esse ativo. Então para aquelas pessoas que estão compradas com esse ativo, esse nível atual de preço já seria sim um potencial ponto para que você pensasse em realizar os seus lucros, e para aquelas pessoas que ainda não abriram posições com esse ativo, seria então mais recomendável que você esperasse uma correção aqui acontecer antes de você abrir a sua posição para esse ativo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.